Tá. Hoje, dia 20 de agosto, nossa aula de História. A gente até agora estava estudando a história de Paracambi, não era isso? Sim. Hoje nós vamos sair da história de Paracambi, porque nós já conhecemos a história e os símbolos, não foi? O brasão de Paracambi, a bandeira e o hino de Paracambi. Agora nós vamos para os símbolos da pátria. Qual é a nossa pátria? O nosso país. Brasil. Isso aí. Então, hoje nós vamos conhecer o símbolo do Brasil. Mas antes da gente começar, vocês sabem qual é o nome oficial do nosso país? Lages. Lages é o nosso bairro. Estou perguntando o nosso país. O nosso país não é o Brasil? É. Então, o Brasil, ele tem um nome completo. Vocês sabem qual é? Rio de Janeiro é o nosso estado. O nosso país chama República Federativa do Brasil. Bandeira Nacional. Esse é o nome completo dele. Vocês sabiam disso? Você sabia? Eu não. Então, a gente chama de Brasil, né? Igual a gente não só se chama pelo nosso primeiro nome? Sim. Então, mas o nosso país também tem um nome completo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos conhecer, então, os símbolos da pátria e nós vamos começar pelo mais conhecido, a bandeira nacional. Todo mundo conhece, não conhece? Sim. Se a gente vê a bandeira do Brasil, a gente já sabe que é ela, não sabe? Sim. Então, tá bom. Então, ó, o Dia da Bandeira é comemorado dia 19 de novembro, que foi o dia que foi criada a bandeira nacional. Aí eu vou falar para vocês agora, da mesma forma que nós falamos sobre os significados dos símbolos e das cores da bandeira de Paracambi, a gente vai ver agora a do Brasil, tá bom? A esfera azul, aqui no centro da bandeira, ela representa o nosso céu estrelado. E a nossa bandeira, dentro desse círculo azul, ela tem a faixa branca, escrito Ordem e Progresso, e 27 estrelas. 26 estrelas abaixo da faixa, tá vendo nessa parte de baixo? Embaixo aqui da faixa, 26 estrelas, que representa os 26 estados do Brasil. E aqui em cima tem uma só sozinha. Estão vendo? Sim. Essa aqui de cima sozinha representa o nosso Distrito Federal, tá? Então, são 27 estrelas no total. 26 estados embaixo e o nosso Distrito Federal em cima da faixa branca, escrita Ordem e Progresso. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, tia. Bom dia, Lucas. Aí a gente tem um losango amarelo bem no centro, que representa o quê? O nosso ouro, as nossas riquezas, porque o Brasil era um país muito rico, que tinha muito ouro. Então, esse losango amarelo representa as nossas riquezas. E o retângulo verde do lado de fora, vocês sabem o que representa? As nossas matas e florestas. Porque além do Brasil ter sido um país muito rico em ouro, ter muito ouro, ele também é um país muito rico em florestas, na natureza. Nossa natureza é muito bonita, não é? Então nós temos o retângulo verde, que representa as nossas matas e florestas. O losango amarelo, que representa o nosso ouro, as nossas riquezas. O círculo azul, o círculo azul, que representa o nosso céu estrelado, com 27 estrelas, 26 estados embaixo da faixa branca e um em cima, o Distrito Federal. Todo mundo entendeu? Sim. Posso passar para o próximo? Tem alguém rabiscando na sua tela. Tem? Não apareceu aqui para mim, não. Deixa eu bloquear aqui, para ninguém rabiscar minha tela.
Vocês tinham parado com isso, eu nem lembrei mais de bloquear. Ah, apareceu aqui para mim agora o rabisco. Não pode ficar rabiscando a tela na hora da aula. Pronto. Esse aqui é um pouco menos conhecido. Vocês conhecem? Não. Esse é o nosso brasão. Esse é o nosso brasão nacional. Ele também é chamado de brasão das armas nacionais, tá bom? E ele representa a glória, a honra e a nobreza do Brasil. E ele foi criado na mesma data da bandeira, dia 19 de novembro. No centro, ele tem um escudo circular sobre uma estrela verde e amarela de 5 pontas. Ele tem representado no meio desse círculo o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação que a gente tem aqui no Brasil, que ela é muito conhecida. Sobre uma espada, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma espada, tá vendo? É a espada, a estrela de 5 pontas em verde e amarelo e o círculo azul com o Cruzeiro do Sul no meio. E aqui em volta a gente tem a mesma quantidade de estrelas do que a nossa bandeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tia, como que você consegue cantar? Eu me perco. Aqui tem a mesma quantidade de estrelas da nossa bandeira. Aí vem esse aqui, né? A estrela sobre a espada, que no fundo é uma espada. E aqui a gente tem um ramo de café, que foi muito importante para a economia do nosso país. E um ramo de fumo, aqui do lado. E aqui embaixo, uma faixa com o nome do nosso país. Qual é o nome? Brasil. República Federativa do Brasil. Meu Deus! E esse brasão aqui, onde ele é utilizado? Ele é obrigatório nos edifícios do governo, em todos os ramos do governo federal, lá onde fica o presidente, onde fica o governador aqui no nosso estado e na nossa prefeitura também. Se a gente chegar lá na prefeitura, tem que ter o brasão nacional lá na parede, tá bom? E ele também é obrigatório nas publicações oficiais do governo federal. Então, toda vez que o nosso presidente faz uma publicação oficial, tem que ter esse brasão na publicação dele. Entenderam? Funcionário é chato. Entenderam? Sim. Oi, Lucas. O nome desse brasão é brasão das armas? Isso, ele é conhecido também como brasão das armas nacionais. Tia, eu ouvi lá no texto que eu li que dia 22 vai ter comemoração do folclore de agosto. Ah, é? Dia 22 de agosto é dia do folclore. Tá, que eu vi folclore. Vou passar para o próximo então, hein? Então tá tudo. O selo nacional. O selo nacional, ele é utilizado para autenticar documentos oficiais e atos do governo. O que é autenticar? É validar. Ele precisa ter o selo para dizer que ele é um documento oficial. Se ele não tiver o selo, ele não é considerado um documento oficial do governo, tá bom? Sim. Ele é usado também para autenticar diplomas e certificados emitidos por unidades de ensino. Então, assim, uma escola federal, uma faculdade, o diploma tem que ter esse selo, tá? E como é esse selo? Ele é parecido com a esfera que a gente tem na nossa bandeira. Oi, Gabriel. No dever de história tem que copiar aquele texto? Qual texto? O texto daquele que tem que imprimir. Não, o que tem que imprimir não precisa copiar, não. Só o outro que eu mandei antes.
Só o outro que você mandou antes? Eu mandei um parágrafo antes da folhinha, que ele precisa copiar. Tá? Então, como é esse selo? Esse selo, ele é parecido com um círculo, com a esfera da nossa bandeira. Estão vendo aqui, ó? Redondinho, com as estrelas, escrito ordem e progresso no meio. E em volta, ele apresenta a inscrição República Federativa do Brasil, que é o nome do nosso país. Tá? Então, onde eu uso esse selo? Em documentos oficiais do governo. E, por último, o hino nacional. Todo mundo conhece, não conhece? Sim. Então, canta um pedacinho aí pra mim, se vocês conhecem. Pam, 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 pam. Canta, menina. Canta, Diogo. Conhecem ou não conhecem? Eu não vou, mãe. A Isabela saiu? Canta. Isabela, Canta, menina. então, o hino nacional, ele também é um símbolo da nossa pátria. Mas ele a gente vai estudar só na semana que vem. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre o hino, tá bom? Eu só trouxe ele aqui hoje para vocês entenderem que ele faz parte do nosso símbolo oficial. Então, quais são os símbolos oficiais do Brasil? A nossa bandeira nacional, o brasão nacional, o brasão das armas, mas qual? O selo e o livro. O selo e o hino. Então, o Brasil tem 4 símbolos oficiais, tá? Todos entenderam? Alguma dúvida? Não? Então, a gente vai agora para as nossas atividades lá no grupo.